Mundo bem, todo mundo tranquilo. Bom, nós estamos chegando na reta final, né? Mais 2 aulas aí, e a gente finalmente termina o semestre, que parece que foi tão longo, né? Tão complicado e tudo mais, mas finalmente a gente está aí terminando o semestre. A gente vai continuar falando sobre atenção farmacêutica. Então, só relembrando um pouquinho que a gente viu a aula passada, né? Que dentro da atenção farmacêutica a gente tem várias atividades que podem ser feitas, né? Que todas, né? Quando reunidas, formam o que a gente chama então atenção farmacêutica. Então, dentre essas atividades, a gente tem educação em saúde, tem orientação farmacêutica, a própria dispensação de medicamentos está dentro da atenção farmacêutica, né? O atendimento farmacêutico e, né, o acompanhamento farmacoterapêutico com o registro das atividades. Então, hoje a gente vai falar sobre o acompanhamento farmacoterapêutico. As outras atividades, a gente já viu isso de uma forma ou explícita ou implícita dentro de alguma outra aula, né? Então, educação em saúde, né? Promoção do uso racional de medicamentos, a questão da orientação já foi falado, tudo mais. E o que realmente faltou foi o acompanhamento farmacoterapêutico. Eu comentei com vocês que existem 2 métodos que são mais conhecidos, o método Dader e o método de Minnesota, né? A gente vai ver o método Dader, que é o que é mais difundido no mundo. Então, né, falando de acompanhamento farmacoterapêutico, a gente pode dizer que o acompanhamento farmacoterapêutico é um serviço prestado pelo farmacêutico, né, que ele faz uma análise das condições de saúde e de tratamento do paciente. Então, ele vai analisar a saúde e a forma como o tratamento do paciente está se comportando, está decorrendo. Com o objetivo de prevenir, né, problemas ou resolver problemas se esses problemas já estiverem instalados, né? Problemas, claro, relacionados com essa própria farmacoterapia que o paciente está fazendo, né? E, obviamente, trazer bons resultados, né, garantindo que a terapêutica seja alcançada como deveria ser, né? E para isso ele se utiliza de elaboração de um plano de cuidado. Então, o farmacêutico, resumindo bem, ele vai avaliar o paciente, né, nas condições que ele está, a farmacoterapia que ele está fazendo, o modo que ele está fazendo, ele vai procurar os problemas que estão acontecendo ali dentro e vai fazer um plano de cuidado para que ele possa, então, o paciente possa resolver esses problemas de farmacoterapia, né? E ter bons resultados. Basicamente é isso que acontece. Então, fazer esse acompanhamento farmacoterapêutico traz um certo cuidado, né? Então, o farmacêutico tem que ter um trabalho bem rigoroso em cima disso, né? Porque ele está trabalhando com a saúde de um paciente diretamente. Ele vai influenciar, né, mexendo no tratamento ou alguma outra ação que possa acontecer ali no meio, que vai influenciar a saúde do paciente. Então, ele tem que ser bastante rigoroso em relação a isso. Então, para que isso aconteça, o que é importante? Que o farmacêutico ele reúna a maior quantidade possível de informações. Então, ele vai fazer, né, e vai se utilizar de várias metodologias para conseguir a maior quantidade de informações possíveis para ele poder reunir tudo isso e poder avaliar tudo isso para poder chegar num resultado. Então, não é algo simples, é algo que é trabalhoso, é algo que exige estudo, exige pesquisa, exige
comprometimento mesmo, certo? Então, tudo isso faz com que esse trabalho seja um trabalho bastante trabalhoso, né? Mas que seja exitoso lá no final, traga uma boa recompensa para o farmacêutico e, obviamente, para o paciente. Então, para que esse acompanhamento farmacoterapêutico ocorra de forma correta, existem passos que têm que ser seguidos, documentos que têm que ser preenchidos, protocolos que têm que ser avaliados e o protocolo tem que ser seguido do jeito que ele é descrito para, né, que esse trabalho realmente traga bons resultados. A atenção farmacêutica, como qualquer outra atividade sanitária, né, quem já trabalha em farmácia sabe que existem vários protocolos e coisas assim do gênero, né? Então, a atenção farmacêutica, para ser realizada com a máxima eficiência, né, com os melhores, para ter realmente os melhores resultados, ela tem que ser realizada com precisa ser utilizado protocolo, tem que ser feito um trabalho protocolizado e validado. Então, você vai aplicar um trabalho que, né, já foi extremamente pesquisado, avaliado e já foi validado. Então, você pode ter a certeza que, se você seguir os passos, você vai realmente chegar nos bons resultados. Então, todo esse sistema que é determinado pelo método Dader, ele já está totalmente validado e já se sabe que os resultados realmente são positivos. Esse método foi desenvolvido lá na Universidade de Granada, em 99, então é uma coisa recente ainda, né, por um grupo de investigação de farmacêuticos, né, que realmente basicamente criaram não, mas, digamos assim, eles desenvolveram a atenção farmacêutica. E tudo começou ali na Universidade de Granada, né, na modernidade. Se a gente for ver o histórico, a coisa começa a acontecer um pouco mais lá atrás, mas realmente a criação da atenção farmacêutica e o desenvolvimento, a criação dos protocolos e tudo mais, começou ali na Universidade de Granada. Esse método, então, ele se baseia na obtenção da história farmacoterapêutica do paciente. Então, você precisa conhecer toda a história do tratamento, né, dos medicamentos, de tudo que o paciente está fazendo em relação ao seu tratamento, né? Então, você precisa saber todos os problemas de saúde que ele tem e todos os medicamentos que ele está utilizando, certo? E daí, com isso, você consegue, então, identificar possíveis problemas relacionados aos medicamentos, que a gente chama de PRMs, identifica e, identificando, você pode resolver esses problemas. Então, a gente tem, né, dentro de um determinado tratamento, como existem problemas de saúde de um lado e medicamentos sendo utilizados do outro, existe a possibilidade de ocorrer problemas, né, entre medicamentos e doença e medicamentos, sendo que tem uma pessoa, né, que está controlando tudo isso, principalmente a parte do medicamento. Então, o paciente que se utiliza dos medicamentos é ele que está se administrando, né? Então, às vezes, se administrar pode trazer alguns problemas. Às vezes, o problema está na prescrição, tá lá na avaliação médica, tudo mais, mas a maior parte está ligada diretamente com o paciente. Então, problemas relacionados com medicamentos, sigla PRM, são problemas
que a gente precisa identificar para a gente, então, começar a ver o que pode ser mudado no tratamento do paciente. E a definição de PRM pelo Consenso de Granada é que problemas relacionados a medicamentos são problemas de saúde entendidos como resultados clínicos negativos derivados do tratamento farmacológico. Então, são os problemas que acontecem e eles demonstram resultados negativos, né? Ao invés de terem aqueles resultados positivos, de alguma forma externam isso de forma negativa. Que estão ligados com o tratamento farmacológico, né? Que são produzidos por diversas causas e tem como consequência o não alcance do objetivo terapêutico desejado ou o aparecimento de efeitos indesejáveis. Então, a gente vai perceber sempre que ou o objetivo, né, da terapia não foi alcançada, ou começaram a aparecer alguns efeitos que não são desejados dentro desse tratamento. E é em cima desses problemas, então, que nós vamos trabalhar. Então, o PRM é uma variável de resultado clínico, uma falha do tratamento farmacológico que conduz ao aparecimento de um problema de saúde, ao mau controle da doença ou algum efeito indesejado. Então, está ligado com uma falha do tratamento, né, que vai trazer esses problemas. Os problemas, eles podem ser classificados em 3 tipos: problemas de necessidade, problema de efetividade e problema de segurança. Então, depois de analisar tudo isso, o grupo de Granada conseguiu dividir todos os problemas que podem acontecer dentro de um tratamento em 3 tipos, né, em 3 grupos, sendo que cada um desses grupos existem 2 tipos de problemas diferentes. Então, no total, a gente tem 6 problemas relacionados ao medicamento que vão ser a base do nosso estudo. 2 problemas estão ligados à necessidade, 2 à efetividade e 2 à segurança. Então, falando dos problemas relacionados a medicamentos relacionados à necessidade. Então, em relação à necessidade, a gente vai ter os 2 primeiros PRMs, acostumem-se a falar em PRMs, né? Então, o PRM1, o problema relacionado a medicamento 1, é aquele onde o paciente apresenta um problema de saúde por não utilizar a farmacoterapia que necessita. Ou seja, o paciente não utiliza os medicamentos necessários, certo? Então, quando o farmacêutico faz a avaliação dos medicamentos, da terapia e tudo mais, ele pode identificar que o paciente não está utilizando o medicamento necessário para aquele tratamento. Então, isso cairia dentro do PRM1. O problema, então, relacionado com necessidade, né? O problema relacionado a medicamento, relacionado à necessidade de número 2, o PRM2, é aquele onde o paciente apresenta um problema de saúde por utilizar um medicamento que não necessita. Então, aqui é o contrário, né? Ele está tomando um medicamento que não tem necessidade para o tratamento dele. Diferente do anterior, aonde o paciente tem um problema, ele necessita de um medicamento, mas ele não está utilizando. Então, esses 2 são os problemas relacionados a medicamentos que estão ligados à questão da necessidade. Em relação à efetividade, nós temos também mais 2 problemas. O PRM3 é aquele onde o paciente apresenta um problema de saúde por uma inefetividade não quantitativa da farmacoterapia. Ou seja, são vários casos que podem acontecer. Inefetividade não quantitativa. Então, essa inefetividade não está ligada à quantidade. O que acontece? Por exemplo, a necessidade de adicionar mais um medicamento ao tratamento, insucesso terapêutico ou tolerância ao medicamento. Então, aqui não está relacionado à quantidade de medicamento que está sendo utilizado. Não é excesso de medicamento ou falta de um
de um medicamento, dose excessiva ou dose... Então, essa falta de efetividade, ela não está ligada à quantidade. Então, o que a gente tem de mais comum? A necessidade de adicionar mais de um medicamento ao tratamento, ou seja, não é o medicamento que já está no tratamento que de repente você pode alterar a quantidade, alterar a concentração e ele vai resolver, vai fazer o efeito. Não. O que acontece é que realmente para você ter um tratamento efetivo precisa colocar mais um medicamento ou mais de um, né? Insucesso terapêutico, aquele tratamento que está sendo utilizado não está trazendo resultado, então não foi um tratamento de sucesso, então é bem provável que tenha que se trocar todo o tratamento, né? E a tolerância ao medicamento. Então, aqui a gente tem também um problema orgânico, né? Um problema da pessoa que, de alguma forma, ela tem a tolerância ao medicamento e não tem a reação que a gente espera quando a pessoa utiliza aquele medicamento. Então, esse é o PRM3. Está ligado, então, à inefetividade não quantitativa, não tem ligação com a quantidade. O PRM4, ao contrário, ele já tem ligação com a quantidade. Então, essa inefetividade está ligada à quantidade, à dose ou à forma de utilização, tudo mais. Exemplos: paciente não utiliza o medicamento conforme recomendado. Então, de repente, ele é aquele paciente que todo mundo deve conhecer, alguém assim que tem que fazer um tratamento prolongado, mas faz um dia direitinho, faz 2 dias direitinho, no terceiro já esquece de tomar uma dose e assim vai. Ou pior, aqueles que, principalmente aqueles casos de hipertensão, onde a pessoa não sente nada, ela utiliza o medicamento, de repente um dia ela simplesmente para de tomar, alguns dias, depois ela volta a tomar. Todo mundo deve conhecer alguém aqui, né? Outra questão da inefetividade, que está relacionada à inefetividade quantitativa, interação medicamento-medicamento. O paciente está tomando a dose certa, nos horários corretos, porém ele está tomando mais de um medicamento ao mesmo tempo, e esses medicamentos estão sofrendo interação. Isso está alterando a quantidade de princípio ativo que está atuando no organismo, às vezes para mais, às vezes para menos, né? Então, faz parte do PRM4. Esquema posológico inadequado para o paciente. Então, é o caso de o paciente que, por algum motivo, o médico fez um esquema de doses que não está resolvendo o problema. De repente, é aquele caso do paciente que está tomando um medicamento para pressão, conforme o médico prescreveu, mas aquela quantidade de medicamento não está sendo suficiente para trazer um retorno positivo para o paciente. Outro problema: dose na faixa terapêutica, mas os níveis séricos abaixo do terapêutico. Então, imaginem assim, a dose do medicamento está certa, a gente tem limites mínimos e máximos para cada medicamento que devem ser administrados e que vão fazer o efeito esperado. Mas, de repente, a pessoa toma o medicamento na dose terapêutica normal, dentro da faixa terapêutica, mas o medicamento, por algum motivo, não está chegando na circulação, não está chegando no sangue para que ele possa ser distribuído para todo o organismo, ou está chegando numa quantidade muito pequena. São vários fatores que podem influenciar isso, desde alimentação até outros problemas físicos mesmos que possam afetar essa não entrada do medicamento na sua totalidade dentro do organismo. E também tem o caso da dose prescrita
está abaixo da janela terapêutica, que é aquela dose que não está chegando na concentração adequada para você ter uma concentração sérica adequada para fazer efeito. Então, a dose prescrita não está dentro dos limites adequados, ela está abaixo desses limites. E, por último, os dois últimos problemas relacionados aos medicamentos, eles estão ligados à segurança. Então, são dois PRMs ligados à segurança. O PRM5 é aquele que o paciente apresenta um problema de saúde por uma insegurança não quantitativa de um medicamento. Então, a insegurança não acontece pela quantidade, acontece por algum outro motivo, não acontece pela dose, pela concentração do medicamento. É outro motivo. Daí, nesses casos, a gente tem as reações adversas ao medicamento, né? Cefaleia, diarreia, vertigem, etc. Então, eles podem trazer insegurança no tratamento, mas não está ligado à concentração do medicamento. E tem a questão da insegurança também relacionada à retirada do medicamento de forma abrupta. Tem a forma, né, aquela forma que o paciente toma e de repente um dia ele esquece de tomar ou deixa de tomar por algum motivo, faltou medicamento e ele não comprou, essas coisas assim. E o último PRM é o problema relacionado ao medicamento que tem ligação com a segurança, onde o paciente apresenta um problema de saúde por uma insegurança quantitativa. Aqui sim está ligado, essa insegurança está ligada à quantidade de medicamento. Aqui a gente tem a questão da interação medicamentosa, que pode, né, de repente, fazer com que um medicamento tenha um efeito maior, né, por uma interação, ou um efeito menor do que o esperado, né, e nos dois casos isso pode trazer algum problema de segurança para o paciente. E também o caso naquele caso onde o paciente utiliza uma dose acima da janela terapêutica, ou seja, ele está tomando uma dose acima do que é necessário, acima do que é recomendado. E às vezes isso acontece, não é tão difícil disso acontecer, não. Bom, o método Dader, então, ele propõe um procedimento concreto, né? E esse procedimento concreto, ele tem vários passos que têm que ser seguidos para que você consiga chegar lá no final e atingir um resultado positivo. Então, são várias fases que precisam ser o farmacêutico precisa proceder, né? Dentro de cada uma dessas fases, ele precisa fazer a sua função dentro de cada uma dessas fases para que realmente ele chegue lá no resultado final. E não dá para pular fases, não dá para inverter fases, a coisa tem que ser dentro dessa sequência que está colocada aqui. Oferta de serviço, primeira entrevista, estado de situação, fase de estudo, fase de avaliação. São várias fases diferentes para chegar lá no final, resolver um determinado problema e começar tudo de novo para verificar se existe algum outro problema, surgiu algum outro problema que não existia, ou acompanhar para verificar se o tratamento está sendo adequado e o tratamento está, então, trazendo um resultado positivo. Aqui tem um esqueminha de como a coisa acontece. Então, todos esses passos aqui, eles têm que ser seguidos sem pular nenhum, sem trocar nenhum dos passos, ele tem que ser seguido dessa forma para que se obtenha os resultados. Então,
A gente vai ver isso mais à frente, mas como que acontece? Começa lá pelo motivo da consulta. Esse motivo da consulta pode ser qualquer informação que o cliente, o paciente peça ao farmacêutico, pode ser qualquer reclamação que o paciente faça ao farmacêutico em relação ao seu tratamento. Aí o que acontece? Tendo esse start inicial, né, tendo esse motivo, o farmacêutico já de imediato ele vai oferecer o serviço. Aí se o paciente obviamente, ele vai ter as alternativas. Sim, eu quero, não, eu não quero. Se ele falar não, eu não quero, acabou o serviço aqui. Se ele falar sim, daí a gente vai passar para cada um desses passos aqui. Então, oferta do serviço, primeira entrevista, estado de situação e assim vai. Hoje a gente vai ver aqui programação e primeira entrevista. Na próxima aula a gente vê o restante. Vocês vão ver que isso não é uma atividade que dura um dia, não. Você vai levar muito tempo para que isso aconteça. Você vai ter muito trabalho para que isso aconteça. Mas você vai ter ótimos resultados lá no final. Então, falando primeiro da oferta de serviço, né? Então, esse processo todo ele vai começar, né? Geralmente quando existe alguma reclamação por parte do paciente. É muito difícil e isso não acontece partindo de uma iniciativa nossa. Eu não vou chegar para um cliente e vou falar assim: você tem algum problema relacionado ao medicamento? Você, né? Eu não sou eu que vou. Eu até dentro de uma conversa eu posso questionar isso, mas não sou eu que vou dar início em todo esse processo. Quem vai dar início mesmo é o paciente, porque ele de alguma forma ele vai externar alguma necessidade relacionada aos seus medicamentos, à sua doença, ao seu tratamento e assim por diante. Então, alguns motivos que podem fazer com que essa oferta possa vir a acontecer. De repente, o paciente chega lá na farmácia e fala, né, para o farmacêutico sobre as suas necessidades relacionadas ao tratamento, né? Ou fala dos seus problemas de saúde, alguma coisa assim do gênero. E aí, ele não está, na verdade, pedindo uma indicação de medicamento, ele está ali falando, né, das suas dificuldades, está ali falando das suas necessidades ou dos problemas que acontecem. Então, muitas vezes, é aí que começa. Então, ele falando, ele não está ali pedindo um medicamento, pedindo uma indicação, alguma coisa assim. Ele não está contando um problema porque ele quer uma indicação, ele só está comentando que, né, o tratamento que ele está fazendo, de alguma forma, está trazendo alguma coisa que está incomodando ele. Então, ele se sente incomodado com isso. Mas pode acontecer num processo de dispensação de medicamentos também, você já perceber nesse próprio processo de dispensação, no momento da orientação, você perceber que existe alguma necessidade, talvez algo que o paciente fale, algo que ele comente, ou até mesmo a própria prescrição, né, que faça com que surja alguma dúvida em relação ao tratamento que está sendo feito, pode ser também um start para esse tipo de prestação de serviço. Outro fator que pode ocorrer é a verificação de um parâmetro fisiológico do paciente ou algo assim do gênero, né? Então, o paciente que pede para verificar a pressão arterial dele, ou numa campanha que você está participando, a tua farmácia está participando,
e você está fazendo teste de glicemia, aparece algum caso que te chama atenção, ou mesmo nessa conversa que você tem com o paciente enquanto você está fazendo o teste, tudo isso pode ser também um start para que você ofereça serviço. Ou quando o paciente chega, né, e já fala, olha, eu tenho problemas de medicamento e eu gostaria que você fizesse um acompanhamento. Isso acontece? Acontece depois de o teu serviço já passar a ser conhecido e passar a estar bem estabelecido, né? Então, é bem provável que no começo você não tenha esse tipo de paciente que chega e pede pelo acompanhamento. Mas com o passar do tempo, com a prestação de serviços, bons resultados, isso começa a passar de boca em boca e é bem provável que alguém mais lá na frente, que tenha conversado com alguém que percebeu os bons resultados, chegue para você e fale, olha, conheço alguém que fez o acompanhamento ou está fazendo acompanhamento, teve bons resultados e eu gostaria de fazer também. Então, nesses casos você oferece o serviço, né? Então, nesses casos aí você oferece o serviço e o que vai acontecer? A pessoa vai aceitar ou não o serviço. Se ela vier já pedir, obviamente já está aceito, né? Caso contrário, você vai, às vezes, ter que cavar um determinado ponto, assim, para que você possa oferecer. Quando que você pode... quando que é esse ponto ideal, então? Quando você está fazendo lá uma medida, né, e você percebe algum problema, medida de parâmetros fisiológicos, bioquímico e tal, e você percebe alguma coisa um pouco fora do esperado, relembrando que você fazer uma medida de pressão ou fazer uma medida de glicemia, só isso por si só não quer dizer nada, né? Aquele resultado que você tem ali, por si só, sozinho e único, não quer dizer nada. Mas ele pode ser um indicativo, de repente, pressão muito alta ou glicemia muito alta, você, de repente, pode começar a questionar, começar a conversar, e, de repente, ali você fazer essa oferta do serviço. Outro momento assim que é interessante, né? Outro nicho assim que é interessante é quando você está dispensando medicamento e o paciente, por algum motivo, ele resolve falar de algum problema que o medicamento traz para ele. Então ele tem alguma queixa. Ali você já pode também, então, oferecer esse serviço. Quando ele consulta sobre algum problema de saúde. Então, o paciente chega até você questionando alguma coisa em relação a um problema de saúde que ele tem. Aí você começa a avaliar, verificar, pegar mais informações e pode oferecer o serviço. Quando ele consulta também sobre o medicamento, não necessariamente num momento de dispensação, mas ele chega para você e de alguma forma ele pergunta sobre o medicamento. Você pode também, nesse momento, ofertar o serviço. Ou quando ele consulta sobre um parâmetro bioquímico, ele não necessariamente está fazendo a avaliação, não está verificando a pressão, mas de repente ele chega para você e fala, olha, a minha pressão tem dado alta ultimamente, ou estou verificando de vez em quando e oscila bastante. Então, qualquer brecha que ele abrir, você vai lá e oferece, então, esse serviço. Importante, né, que mesmo nessa conversa que você tenha, você já não vai dizer, olha, você tem um problema relacionado ao medicamento tal, né? Então, aqui você está só ofertando um serviço, você não vai adiantar, você não vai começar
a fazer suposições em relação a nada, porque a gente não trabalha com suposições, a gente vai trabalhar com dados. Então, você vai precisar recolher dados para poder, mais à frente, fazer algum tipo de intervenção, né? E, assim, verificar resultados positivos. Mas, por enquanto, nada. Por enquanto, a gente não supõe nada. A gente oferece o serviço e ali, mais à frente, é que a gente vai ver. Vai chegar um determinado momento que você vai ver assim, existe algum PRM? Aí vai ter a resposta sim ou não. Pode ser que dê não tem problema nenhum, melhor ainda, né? Mas pode ser que dê sim, aí sim você vai continuar o processo. Caso contrário, né? Mas não é agora, nesse momento, que eu vou supor qualquer coisa. Ah, não, esse indivíduo tal tem PRM1, PRM2, tem algum problema relacionado ao medicamento. Não, isso é tudo suposição. Você só vai afirmar isso quando você tiver vários dados que te comprovem isso. Então, nesse momento, né, você oferece serviço, você vai falar para ele o que é, tal, explica como que funciona. Então, você vai dar informações para ele para que ele consiga compreender o que ele vai passar se ele aceitar ser acompanhado, né? E que resultados que ele vai ter se ele for acompanhado. Então, o que você vai falar? Que o objetivo é conseguir a máxima efetividade dos medicamentos que utiliza, né? Então, ter o fármaco trabalhando no seu melhor, né? Para que você obtenha os melhores resultados, que o farmacêutico não vai substituir nenhum outro profissional da saúde, ele não vai fazer o papel do médico, ele não vai fazer o papel do radiologista, ele não vai fazer o papel do enfermeiro, ele não vai fazer o papel de ninguém, ele vai fazer o papel do farmacêutico, mas ele vai trabalhar em equipe. Se ele precisar entrar em contato com o médico, ele vai. Se ele precisar entrar em contato com o radiologista, ele vai, e assim por diante. Então, tudo isso tem que ficar bem claro. Ele não vai iniciar nem suspender nenhum tratamento, nem modificar a posologia prescrita pelo médico. E, se necessário, ele vai entrar em contato com o médico visando melhorar o tratamento. Então, ele não vai tomar decisões sozinho. Então, tem que ficar isso muito claro. Eu não vou mexer no seu tratamento, eu não vou aumentar a sua dose, eu não vou adicionar nenhum medicamento. Eu vou avaliar e vou conversar com o profissional que prescreveu isso para que ele, né, faça essa alteração. Então, o farmacêutico vai trabalhar ali como intermediário. Ele não vai mexer em nada, não vai mudar em nada sem autorização do médico. Sensibilizar o paciente sobre a ideia de corresponsabilidade e colaboração em relação à participação dele na tomada de decisões relacionadas ao tratamento medicamentoso. E ele tem que deixar muito claro, então, que o farmacêutico vai fazer a parte dele, mas o paciente vai ter que fazer também a sua parte. Então, os dois serão responsáveis. Se o farmacêutico falar, por exemplo, tome o medicamento em jejum, ele vai ter que tomar o medicamento em jejum. Não adianta o farmacêutico fazer todo um plano de mudança, um plano de melhorias, para que, quando chegar a hora do paciente fazer a sua parte, ele não fazer. É trabalho perdido, né? Então, é bastante importante que tudo isso fique bem claro. Deve-se evitar centrar a oferta em aspectos negativos dos medicamentos e problemas de saúde. Então, a gente não vai falar, não, é o medicamento que está fazendo isso, é o medicamento que está lhe causando mal. Então, a gente nunca vai trabalhar com esse ponto de vista, né? E
em relação aos problemas de saúde também, né? Então, se você não modificar esse tratamento, você não vai melhorar, não sei o quê, só vai piorar e assim por diante. Então, nunca a gente trabalha dessa forma negativa em relação nem ao medicamento, nem à saúde do paciente. E também você deve evitar fazer ofertas mirabolantes, né? Já que não é aconselhável criar falsas expectativas ou excessivamente realistas, que podem decepcionar no futuro. Então, tipo assim, você não pode prometer coisas que de repente pode ser que você não consiga atingir. Então, você pode prometer que é bem provável que ocorra uma melhoria no tratamento se forem feitas determinadas alterações, se forem feitas, né, se for feito um plano e esse plano for seguido, mas você não vai prometer cura, você não vai prometer aquilo que você sabe que é inatingível, é inalcançável. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muito bem, ofertou. O paciente disse sim, então o que você vai fazer? Marca um horário na farmácia, né? Naquele melhor horário que seja bom para ambos os lados. Que então permita falar por um momento, uns 15 minutos por aí, sem interrupções sobre seus problemas de saúde e seus medicamentos. Então, o que acontece? Num primeiro momento, você vai marcar então uma entrevista com o paciente, uma entrevista inicial, e você vai deixar ele falando sobre os seus problemas, né, de saúde, obviamente, e os seus medicamentos. Então, o que precisa ser feito nesse momento? Então, tem que deixar claro que o paciente, no dia que ocorrer esse primeiro encontro, esse primeiro horário marcado, a maior parte, né, digamos assim, da ação vai ser do próprio paciente. Então ele tem que estar bem à vontade, ele tem que ir naquele dia bem à vontade para esse encontro, sabendo que a responsabilidade de passar as informações é dele. É ele que vai falar mais e você, como farmacêutico, vai só mediar quando perceber que ele está desviando muito do assunto. Então, ele tem que ter a noção que ele vai ser o protagonista. Então, você tem que deixar ele muito à vontade. Já antes de marcar essa primeira entrevista, antes de acertar tudo, você já tem que deixar claro que ele que vai ser o protagonista, então ele tem que vir se sentir bem à vontade. Então, tem o que a gente chama de primeira entrevista, e o paciente tem que levar todos os medicamentos que ele tem em casa, né? Então, ele põe todos os medicamentos da casa dele numa sacolinha e leva, porque o farmacêutico vai querer avaliar medicamento por medicamento. Ele vai pegar cada medicamento e vai fazer alguns questionamentos em relação a cada medicamento que o paciente levar. Então, você precisa deixar muito claro que o paciente precisa levar todos os medicamentos. Ele não pode esquecer de alguma coisa. Caso ele tome algum medicamento que ele não tenha no momento, ele precisa também comentar no dia dessa entrevista. Então, tem que deixar claro para ele também que, caso ele não tenha todos, acabou, ou é um medicamento que ele toma esporadicamente ou de tempos em tempos, e ele não tem naquele momento, é bom que ele, de alguma forma, ele escreva alguma coisa assim para que ele não esqueça de comentar sobre esse medicamento. E ele tem que levar todos os documentos que ele tiver que estão relacionados com a sua saúde. Então, diagnóstico,
prescrições, tem exames, tem algum tipo de, sei lá, raio-x, qualquer coisa assim, tudo que ele tiver que tem ligação com a saúde dele, ele tem que levar. Então, leva os medicamentos e todos os documentos que ele tiver. Então, aqui, falando do início, né? Os primeiros passos são esses. Então, a razão da consulta, ele vai falar a razão, você vai oferecer o serviço, o paciente vai aceitar ou não. Se ele não aceitar, acabou aqui o serviço. Se ele aceitar, então, você programa, né, essa primeira entrevista, então vocês marcam a data e daí você fala dos medicamentos, a sacola de medicamentos e todos os documentos. E daí vai chegar o dia da primeira entrevista. Então, chega o dia da primeira entrevista, algumas coisas têm que ser levadas em consideração nessa primeira entrevista. Você tem que deixar o paciente muito à vontade. Então, alguns pontos têm que ser levados em consideração para evitar quebrar aquele início de confiança que você vai começar a criar ali com o seu paciente. Então, você tem que mostrar que você está interessado nas informações que ele vai te passar. Então, algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Cuidar do ambiente onde vai ocorrer essa primeira entrevista, né? Então, tem que ser um ambiente onde fiquem só vocês dois, né? Não tem interrupções, seu celular está desligado, né? Nenhum funcionário vai lhe interromper nesse momento, mesmo que ocorra alguma coisa que precise da presença do farmacêutico, vai ter que esperar, ele tem que realmente fazer essa entrevista, ele está ocupado fazendo uma entrevista, então nada pode interromper ele. Então, nada de celular, nada de interrupções, nada de funcionários batendo na porta e nada assim, né, que interrompa realmente. E pedir também para o paciente, se ele tiver com o celular, preferencialmente ele desligar o seu celular. Até a própria mesa tem um certo significado. Então, aquela mesa normal de escritório, de consultório, que a gente conhece, quadrada, onde você fica de um lado e a pessoa fica do outro, aquele quadrado de madeira, que é a mesa, ele serve como uma barreira. Então, isso não aproxima você do paciente. Então, o que a gente geralmente sugere é que tenha uma mesa redonda, que não exista nenhuma quina, nenhum tipo de barreira que cause, então, esse distanciamento. Então, uma mesa redonda é preferível para esses casos. Que daí, por mais que você não esteja grudada na pessoa do lado, não existe uma barreira assim, pontiaguda, como uma mesa, como uma quina de uma mesa, assim por diante. Então, existe uma continuidade e parece que isso aproxima as pessoas e dá uma confiança maior para a pessoa falar tudo que ela precisa. A relação pessoal do farmacêutico com o paciente deve ter as mesmas qualidades que uma boa equipe de trabalho. Então, tem que ter essa relação boa, né? Da mesma forma que você tem uma relação boa com os seus funcionários, as pessoas que trabalham com você. Então, você precisa dessa relação agradável. Uma coisa muito importante, né, é você mostrar interesse em tudo que o paciente fala. Então, ele está ali contando a vida dele, ele está contando os problemas de saúde dele, ele está falando das dificuldades que ele tem com medicamento e tudo mais. Então, você tem que mostrar que você está interessado naquilo tudo que ele está falando. Então, algumas posturas, algumas coisas assim, evidenciam que você não tá
interessado. Isso vai também desinteressar o outro lado. Ele vai achar que está ali perdendo tempo e talvez não volte para uma segunda entrevista. Então, o ideal é que você se comporte de maneira que ele perceba que realmente você está interessado. E esteja interessado. Não finja que está interessado, mas esteja interessado. Até porque tudo aquilo que ele está falando vai ser bastante importante. Todas aquelas informações vão ser extremamente importantes para você fazer um quadro geral dele no futuro, né? E então, não finja, seja. Simplesmente se interesse de verdade. Porque quando chegar no finalzinho ali da entrevista, ele tem que estar confiante o suficiente para que ele possa voltar numa próxima vez, né? E confiante também que estar ali com você vai trazer benefícios para ele. A primeira entrevista, então, ela é estruturada em 3 fases diferentes, em 3 partes diferentes. A primeira fase é a fase de preocupações e problemas de saúde. A segunda fase é a fase de medicamentos utilizados pelo paciente. E a terceira fase é a fase de revisão. A fase de preocupações e problemas de saúde do paciente, então, que é a primeira fase, né? O objetivo dessa fase é conseguir que o paciente expresse os problemas de saúde que mais lhe preocupam. Então, você vai deixar ele livre para que ele comece a falar. Lembram-se que eu falei que nessa primeira entrevista ele vai falar mais do que você? Então, você tem que se utilizar de algum tipo de pergunta, alguma pergunta que dê a oportunidade para ele falar. Então, ao invés de ficar fazendo perguntas fechadas, né, faça uma pergunta aberta que ele consiga responder e comece a desenvolver todo a desenvolver e passar todas as informações para você a respeito dos problemas que ele tem, né, e das preocupações que ele tem com a saúde dele. Então, lembrando que ele vai ficar falando e você vai, né, escutar tudo aquilo, e tudo aquilo que ele falar é importante para você. Então, você vai prestar bastante atenção, não vai interromper, não vai julgar, jamais, né, julgar, mesmo, e não vai também dar opinião. Mesmo que ela pergunte. Se a pessoa perguntar o que você acha, você desconversa e faz com que ela continue a sua história, né? Expressando os seus problemas e as suas preocupações. É importante que quando você tiver que intervir nesses pontos que ela questione você, né, passe confiança para ela, porque ela continue te passando informações. Então, se você conseguir fazer com que ele fale, o paciente fale tudo, sem interrupção nenhuma, vai ser bem mais legal, né? Bem mais interessante. Porque as pessoas têm um raciocínio, elas seguem aquele raciocínio. Se de repente ocorre uma interrupção, elas podem perder aquele raciocínio que elas estavam tendo, e quando elas voltarem a falar, talvez elas deixem de falar alguma coisa que elas tinham intenção de comentar, mas essa quebra de raciocínio fez com que ela se perdesse. Então, deixa falar, porque daí a pessoa vai raciocinando, vai falando, ela tem um fio de raciocínio, né, um fio de informação que ela vai seguindo e vai te passando tudo que é importante. Claro, se acontecer de a pessoa, em algum momento, e isso acontece, é normal, né? Algum momento a pessoa, ela tá falando de uma determinada situação e de repente, para ilustrar isso, ela começa a contar alguma história e fala de um vizinho, fala de alguém da família. Então, é sua obrigação reconduzir ela para aquele ponto onde ela parou. Então,
de alguma forma você tem que fazer com que ela volte naquele ponto para que ela pare de contar coisas que não são importantes, que não são úteis para aquele momento, e volte a falar, pegar o fio da meada no mesmo ponto e volte a falar aquilo que é importante. Né? Então, lembrando, mais uma vez, que a forma como você se comporta é bastante importante. Então, a forma como você está sentado, a forma como você está demonstrando que você está ouvindo, tudo isso a pessoa está percebendo do lado de lá. Então, a tua postura é bastante importante. Então, se você se joga, se você começa a rabiscar, se você começa a mexer numa planta que tem ali, se você começa a mexer no telefone celular, obviamente a pessoa vai perceber que você não está nem um pouco interessado. Então, não esqueça, né? Não esqueçam, o corpo fala. Então, o corpo vai dizer se você está interessado ou não. Por mais que você finja que você está interessado e você não está interessado, teu corpo vai dar ele vai dizer, ele vai mostrar, de alguma forma ele mostra. Então, estejam interessados mais uma vez. A segunda parte então está relacionado com os medicamentos utilizados pelo paciente, né? Então, nesse momento você precisa entender o quanto a pessoa sabe sobre os medicamentos que ela está tomando, que ela está utilizando, e o quanto que ela sabe em relação ao tratamento que ela está fazendo, né? A importância do medicamento para aquele tratamento, se ela sabe qual a função de cada um e assim por diante. Então, mais uma vez, falando dos medicamentos que ela utiliza. Então, esgotou a primeira fase, você vai para a segunda fase, aí sim, você faz uma segunda pergunta em relação aos medicamentos que ela toma, né? Voltando a conversa para os medicamentos. E deixa a pessoa falar, né? Deixa ela falar, você só incentiva que ela fale, mas, novamente, não interrompe. Aí, né, ela vai ter todos os medicamentos da sacolinha dela, ela vai colocar aqueles medicamentos na mesa e vai falar sobre eles, e você tem que, quando ela estiver falando, tem que, de alguma forma, se ela não der alguma informação que é importante, sim, você questionar. São 10 perguntas que têm que ser feitas em relação a cada medicamento que ela utiliza. Então, é importante você ter uma técnica, né, onde você pede para ela falar, ou você induz ela a falar sobre cada medicamento, mas dentro dessa conversa, dentro dessa história que ela está contando para você, ela vai ter que te dar 10 respostas. Então, de cada medicamento, ela tem que dizer, de certa forma, ou dizer diretamente ou indiretamente, ou você pergunta, ou ela mesma fala durante a sua conversa, se ela está utilizando aquele medicamento. Então, vamos pegar um medicamento, digamos que a pessoa tenha um medicamento só. Ela tem que dizer se ela está utilizando. Então, é a primeira informação que você precisa. Não a primeira, mas é uma das informações que você precisa. Você precisa saber se ela está usando aquele medicamento atualmente, porque você pediu para ela levar todos os medicamentos que tem na casa dela, né? Então, você precisa saber se ela está tomando aquele medicamento no momento, né? Quem que receitou? Então, quem que foi que prescreveu, né? Se foi um prescritor que prescreveu, ou se foi alguém que aconselhou, farmacêutico, vizinho, primo, irmão, você precisa saber isso também. Para quê? Para saber a visão do paciente sobre a função do medicamento que ela está utilizando. Então, você precisa saber se ela sabe para que é aquele medicamento. Você precisa saber também, precisa que ela diga se ela está melhor. Então,
você precisa ver se ela conseguiu perceber alguma melhora, né, com a utilização daquele medicamento. Desde quando? Então, se ela está utilizando, ela precisa contar para você quando que ela começou a utilizar o medicamento, né? Então, isso vai servir para estabelecer uma relação causal entre problemas e medicamento. Então, se você sabe quando que ela começou a utilizar o medicamento para aquele tratamento, você consegue pontuar se algum problema relacionado ao medicamento surgiu, né, quando ela começou a utilizar ou a partir do momento que ela passou a utilizar aquele medicamento. Quanto que ela toma, né, a posologia do medicamento. Então, quanto que a senhora toma? 1 comprimido, 2, qual que é a concentração? É tal. Tá. Como usa? Aí ela vai ter que descrever a maneira que ela toma esse medicamento durante o dia. Então, se ela toma em jejum, se ela toma antes das refeições, depois das refeições, ou se é em horários pré-determinados, né? Como que é que ela usa esse medicamento? Até quando? É importante também. Por quanto tempo ela vai utilizar esse medicamento? Se o médico falou que é para a vida toda, se o médico falou que é por muito tempo, se é um medicamento que vai ser utilizado por um espaço curto de tempo e assim por diante. Alguma dificuldade, aspecto relacionado com a forma farmacêutica. Vocês vão ver isso muito na farmácia, dificuldade de engolir. Então, tem gente que reclama muito de certos comprimidos que são muito grandes e as pessoas têm dificuldade de engolir. Tanto existem reclamações que, meu Deus, que medicamento? Metformina. A metformina, a indústria mudou o tamanho do comprimido porque era tanta reclamação das pessoas que as pessoas tinham dificuldade de engolir, né, que finalmente a indústria mudou o formato e o tamanho do medicamento para diminuir essa dificuldade que as pessoas tinham. Outras reclamações, né, aspecto sabor desagradável, o medo da injeção. Outra coisa que é muito comum as pessoas terem dificuldade são aqueles dispositivos inalatórios. Muita gente usa de forma errada porque não sabe utilizar. Às vezes você, como farmacêutico, descobre que o único problema do tratamento da pessoa é que ela não sabe utilizar e por isso que ela não está tendo uma efetividade como deveria. Então, essas dificuldades são bastante importantes, elas também dão bons indicativos. E você precisa também que ela te responda se ela percebeu algo estranho. Então, se ela percebeu algum efeito indesejável na utilização do medicamento. Depois que eu comecei a tomar esse medicamento, começou a me dar dor de estômago. Depois que eu comecei a tomar esse medicamento, eu comecei a ter insônia, comecei a ter noites mal dormidas e assim por diante, tá? Então essas 10 questões têm que ser respondidas para cada um dos medicamentos. Então, essa conversa pode se estender bastante se a pessoa de repente trouxer uma sacola bastante grande de medicamentos. Mas você precisa ter todas as informações. Aí a terceira fase da entrevista, né, é a fase de revisão. Nesse momento, então, você diz para o paciente que a entrevista terminou, que vai ser feita uma revisão para comprovar essas informações que você foi anotando, né? Esqueci de falar isso, mas você tem que registrar tudo isso, né? Então, você vai fazer uma revisão para a pessoa ver se aquilo que você escreveu está registrado de forma correta, né? E está registrado de forma completa. Então, aí você vai, né, falar tudo que ela falou, tudo que você anotou, e você vai falar. E ela, se de repente ela te interromper para dizer não foi bem isso que eu quis dizer,
eu quis dizer outra coisa, tal, daí você vai lá e vai corrigindo. Objetivos que tem essa fase. Aprofundar aqueles aspectos citados na primeira fase da entrevista e completar alguma informação. Então, às vezes, a pessoa está falando, e alguns pontos acabam, você vai anotando, né? E alguns pontos acabam por se perder, ou a pessoa, né, na ânsia de falar, de contar, ela acaba deixando alguns detalhes de lado. Aí, quando você está revisando isso com ela muitas vezes vai falar isso também e aquilo também, eu quis dizer isso e quis dizer aquilo, e assim por diante. Imaginem assim que talvez também nessa primeira parte da entrevista, né, que foi a pessoa falando, ela devia estar um pouco nervosa ainda, um pouco desconfiada, talvez um pouco sem confiança em você. Então, talvez algumas coisas também ela possa ter omitido de propósito, né? Então, talvez depois de toda essa conversa, ela se sinta mais à vontade para contar mais alguns detalhes que ela deixou de contar. Outro objetivo dessa fase é descobrir novos medicamentos e problemas de saúde que não haviam sido relatados antes, né? Provavelmente porque a própria pessoa achou que não era importante. Eu tenho uma dorzinha de cabeça de vez em quando, mas ela nem contou isso, nem tinha um medicamento na casa dela para dor de cabeça, porque é uma coisa tão esporádica que ela omitiu. Isso não tem importância, isso acontece muito raramente, então nem vou falar. Mas é bom falar, é bom quanto mais informações der, melhor, né? E outra coisa que é bastante importante para fechar, né, essa primeira fase é que você está mostrando para o paciente que você estava interessado em tudo aquilo que ele falou e você anotou tudo aquilo e aquelas informações são importantes, né? Então você vai deixar o paciente mais confiante em relação a você, em relação ao trabalho que você está começando a fazer com ele. Tá certo? Então, basicamente, né, dentro desse primeiro encontro, a gente vai verificar as preocupações do paciente, né, tudo aquilo que preocupa o paciente. A sacola de medicamentos, você vai entender como que a coisa funciona para o paciente, se ele sabe o que ele está tomando, ele sabe para que ele está tomando, né, e responde aquelas 10 perguntas. E a terceira parte desse encontro é a fase de revisão, onde você consegue descobrir mais alguns problemas, né, que não estavam detalhados no começo. Você consegue pegar mais informações, como dados demográficos, hábitos de vida da pessoa, que vão ser importantes lá na frente, né? Quando você fizer uma avaliação mais profunda ainda do paciente. Com tudo isso, com todas essas informações, dá para ter uma história farmacoterapêutica desse paciente. Então você tem dados suficientes para montar uma história desse paciente, né? Então, com isso a gente passa para a fase seguinte, que está ligada ao primeiro estado de situação, que a gente vê na próxima aula. Então, aqui, um exemplo de documento onde você vai anotar todas as informações, então você tem que registrar o paciente com um determinado número, você tem que numerar ele, tem que identificar ele, né? Colocar o nome, data, tudo mais. Você pode ir, então, adicionando os problemas e preocupações que ele vai falando, tudo mais. E aqui um documentinho padrão, assim, que você pode utilizar para você anotar informações sobre os medicamentos que estão dentro das sacolinhas. Então, cada quadrinho desse é para um medicamento diferente, assim vai, né? Então,
Se ela tem um medicamento só, você vai preencher o primeiro quadro, o nome do medicamento, né, se utiliza, como que utiliza, quem que prescreveu, para quê, tal, né? E já se utilizando de algumas informações se ele, que você pode anotar, se ele adere e se ele conhece o medicamento. Então, se ele está utilizando, né, a forma como ele está utilizando e o conhecimento que ele tem do medicamento. Então, você pode anotar aqui, circular, por exemplo, se tem muita aderência, se tem uma aderência regular ou pouca aderência, você circula aqui. Muito, né? Regular ou pouca. E o conhecimento, muito, regular ou pouco. Ou seja, a questão da aderência aqui, né? Está ligado muito com a questão da forma como ele leva o tratamento dele. Se ele leva esse tratamento de forma correta, então é muito. Se às vezes ele falha um pouco, você anota como regular. E se você percebe que tem muita falha nesse tratamento que ele faz, você anota, circula o P do pouco ali, ok? Então esses são alguns documentos iniciais que vocês vão utilizar para iniciar, né, Na aula que vem a gente continua com o restante das informações sobre o método DALI, ok? Bom, gente, qualquer pergunta, qualquer informação, é só entrar em contato comigo. Um abraço para vocês e até a semana que vem.